Lucas capítulo 8, verso 16. Você achou aí? Vamos, acompanha a leitura aí, por favor. Você vai ver que nós vamos passar aqui por 3 sessões. A parábola da candeia, ou seja, você não esconde a luz, né? Pelo contrário, você a põe no lugar mais alto. Também vamos falar aí da família de Jesus e Jesus acalma a tempestade, que é o que eu quero trabalhar um pouquinho mais sobre ela. Lucas 8, 16. Ninguém acende uma candeia e a cobre com uma vasilha, nem a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem coisa secreta que não venha a ser conhecida, nem trazida à luz. Vede, pois, como ouvis. Porque a quem tiver lhe será dado, e a quem não tiver lhe será tirado, até o que parece ter. A mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Ele aqui é Jesus, porém lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. Certo dia, Jesus entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: vamos para a outra margem do lago. E o partiram. Note que aqui, Jesus deu a voz de comando, Jesus deu a direção, e você vai perceber que eles se depararam com uma grande tempestade. Verso 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu, Cristo, E caiu um vendaval sobre o lago, e o barco foi se enchendo de água, a ponto de estar em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: Mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram e veio a calmaria. Interessante que Marcos, fazendo este relato, Marcos ele diz o seguinte, que eles perguntaram: não te importa que pereçamos? Isso é típico do ser humano, Quando nós passamos por inúmeros problemas, inúmeras tempestades, nós nos achamos no direito, de queremos nos levantar contra Deus, indagar a Deus, assim como os discípulos fizeram ali. Não te importa que pereçamos? Verso 25. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Note que Jesus, ele dá o norte, ele dá a direção. Os discípulos enfrentam uma grande tempestade. Jesus, ele repreende o vento, acalma a tempestade, mas ele não pede desculpa. Ele não fala assim: olha, eu errei, trouxe vocês para cá. Pelo contrário, ele exorta os seus discípulos e pergunta por que eles não possuíam fé. Por quê? Verso 25 ainda. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros: quem é este que dá ordens até os ventos e a água, e ele lhes obedece? Ou seja, eles sabiam muito bem quem era Cristo. Afinal de contas, eles abandonaram tudo para segui-lo. E mesmo assim, eles ainda perguntaram: quem é este? Então, o tema da minha mensagem vai ser Jesus acalma a tempestade, Jesus acalmando aí a tempestade, mas nós vamos passar por essas 3 sessões, Do verso 16 ao 18, Jesus dizendo que nós também devemos ser a luz do mundo. Do verso 19 ao verso 21, ele está dizendo que nós somos parentes de Cristo. E do verso 25, do verso 22 ao verso 25, Jesus acalmando aí essa tempestade. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui, Jesus está dizendo que as lâmpadas, elas devem estar à mostra, Ou seja, você não acende uma lâmpada ou não coloca uma lâmpada num lugar que ela não vá trazer nenhuma claridade, que ela não vai iluminar aquele ambiente. E ele está dizendo de forma muito clara: não se esconde a lâmpada, não se esconde uma vela. Só que se você se lembra o contexto que nós estamos aqui, na parábola do semeador, Jesus acabou de dizer que para um determinado grupo de pessoas, após muitas oportunidades, após muitas chances e chamadas ao arrependimento, chegou o momento que ele disse: eu vou falar por parábolas justamente para que vocês não entendam. Ou seja, o que ele estava dizendo é: eu escondi o meu conhecimento de alguns. Embora eu já tenha dado inúmeras oportunidades, eu preguei de diversas maneiras, vieram aqueles antes de mim, pregaram também, e agora eles estão fadados a ouvir por parábolas. Alguém podia pensar o seguinte: ora,
Vamos tornar o cristianismo uma religião de mistério. Tipo assim, né? Só aqueles que foram iniciados que podem participar. Tipo um maçom, tipo uma seita. Não, ninguém, só aqueles que foram iniciados que podem ouvir a pregação do evangelho, só esses podem se envolver. Jesus está dizendo que não, esta palavra dele, a semente, como ele já descreveu aqui nos versos anteriores, que a palavra de Deus, ela deve ser levada, exposta e pregada em todos os lugares. Esse é o primeiro ponto que nós vemos. A palavra, a pregação do evangelho, ela deve ser exposta. Ou seja, nós devemos utilizar de todos os meios possíveis para levar a palavra de Deus. E aí você inclui a TV, você inclui o rádio, você inclui a internet, as redes sociais. Nós devemos nos utilizar de todos esses recursos. E por que é importante falar isso? Porque hoje, com o advento da internet, todos estão se despertando para esta grande oportunidade, onde você tem um investimento bem baixo e a palavra de Deus ela pode ser pregada e levada para muitos lugares. Só que há alguns anos, muitos pregadores, homens de Deus, pessoas piedosas, tinham um problema muito sério em se utilizar desses recursos, sejam a rádio ou a TV, para pregar a palavra de Deus. Eles ficavam muito incomodados, né? Como assim? Eu vou transmitir essa palavra para muitas pessoas? Eles se limitavam apenas à congregação. Então nós temos que utilizar de todos os recursos, né? Seja TV, seja rádio, seja internet, todos os meios que Deus nos deu a oportunidade, nós devemos utilizar. Algumas pessoas vão dizer, mas na internet tem tanta porcaria. Tem tanta porcaria mesmo, depende do que você vai ver. Mas se podemos pregar a palavra de Deus, se podemos levar o evangelho, por que não fazer? Hernando Dias Lopes vai até comentar sobre isso, né? E ele diz o seguinte, se tendo esta ferramenta, né, que é a internet hoje, nós não levarmos a mensagem do Senhor, não utilizarmos dela para pregar o evangelho, dá até medo de nós estarmos realmente cometendo um pecado ali, se privando pessoas de ouvir essa mensagem, né? Então nós devemos sim utilizar todos os meios possíveis, né? A pregação do evangelho ela deve ser exposta. Segundo, né, nós vemos aqui as obras de Deus por meio de seus filhos também. A obra de Deus por meio dos seus filhos ela também deve ser exposta. Em qual sentido? Lá em Mateus capítulo 5, se você se lembra, quando nós estudamos aqui o Sermão do Monte, chega um momento ali no verso 14 que Jesus diz que as nossas obras devem brilhar diante dos homens. Mas com qual intuito Jesus diz isso? Né? Que a sua obra deve brilhar, que brilhe a vossa luz diante dos homens. Ele explica o porquê. Não para que o seu nome ou o meu nome seja glorificado, o nosso nome seja exaltado. Pelo contrário, para que o nome do Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas. Pastor, mas não está parecendo meio contraditório? Jesus está dizendo que a palavra dele, né, que nós não podemos deixar de pregar essa palavra, e algumas pessoas, o entendimento foi brecado para eles após muitas oportunidades. Agora ele está dizendo que essa obra ela deve ser exposta a todos. Não é contraditório? Não, não é. Não é. Jesus disse para fazer as boas obras em oculto. Ou seja, você não precisa ficar tocando trombeta daquilo que você faz. O que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas nós queremos e buscamos tanto o reconhecimento dos homens, o aplauso dos homens, que nós não conseguimos, ficamos muito incomodados. Né? Quando fazemos algo de bom e o nosso nome não é levantado. O nosso nome não é exposto ali. Ou seja, parece que todo aquele grande feito não tem sentido. Porque afinal de contas você não foi adorado, você não foi celebrado, né? O seu nome sequer foi citado. Então nós temos que fugir disso. Nós temos que fugir disso, nós não podemos buscar isso. O que Jesus está nos ensinando é o seguinte, você não deve fazer marketing pessoal. Você não está ali para se promover. Você não está ali para exaltar o seu nome. Deus ele pode fazer, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Então a pergunta é, como você age, seja no seu trabalho, seja lá em meio aos seus familiares, seja em meio às redes sociais, como que você age nesses lugares? Quais são as suas ações e reações nesses lugares? A pergunta que eu te faço é, qual testemunho você está levando? As pessoas estão nos vendo a todo instante. Essa é a verdade. E quando as pessoas olham para você, com as suas atitudes, ações e reações,
elas glorificam a Deus? Ou quando elas veem você, veem as suas atitudes, ações e reações, elas ficam pensando, como assim? Ele está dizendo que é servo de Deus. Como ela está dizendo que é servo de Deus? Com essas atitudes, com essas ações, com esse estilo de vida. Então você tem que se lembrar, as pessoas estão nos vendo. E não apenas as pessoas, Deus está nos vendo. E por isso que eu e você, tudo que vamos fazer, temos que fazer para a glória de Deus. Porque se você faz para a glória de Deus, você não vai ficar esperando o aplauso de ninguém. Você não vai ficar esperando o velho e bom tapinha nas costas, do reconhecimento. E se você faz esperando o aplauso, seja do pai, da mãe, do cônjuge, seja de quem for, você vai se frustrar. Essa é a verdade. Você vai se frustrar. Por isso que nós fazemos tudo para a glória de Deus. Porque se você está fazendo para Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus ele não dorme, ele não cochila. Ou seja, que os olhos dele passam por toda a terra. Então, a Bíblia também diz que o meu trabalho, o seu trabalho no Senhor não é em vão. Então, se eu estou fazendo para Deus, não importa se ninguém veio e disse, olha, belo trabalho. Se eu estou fazendo para Deus, eu não preciso deste velho e bom tapinha nas costas que todos nós gostamos. Porque Deus está vendo. E a Bíblia diz que o meu trabalho no Senhor não é em vão, então está registrado. Ponto final, acabou a conversa. Agora, se você faz esperando algo, você vai se frustrar. Isso vai arrebentar com você. As suas expectativas vão ser frustradas. Segundo ponto que nós vemos ainda aqui nesta parábola da candeia, é que Jesus está dizendo que tudo há de ser revelado. Sejam as coisas boas e as coisas ruins. Muitas pessoas, eles ficam preocupados, principalmente casais, Às vezes a mulher acha que o marido está atraindo, ou o marido acha que a mulher está atraindo. E fica angustiado, fica preocupado. Daí começa a virar detetive, começa a virar investigador. Daí começa a perguntar para mim o que eu acho. Eu acho o que a pessoa respondeu. Não é? Até na lei do nosso país não é assim? Até que prove que a pessoa é culpada, ela é considerada inocente. Então eu vou e pergunto para a pessoa. Você está fazendo algo de errado? Não, não estou. Eu acredito. Ah, pastor, mas ele pode mentir, ela pode mentir. Verdade, pode mentir. Sem dúvida alguma, mas não será por muito tempo. Pode ter certeza. Porque a palavra de Deus ela é certa, ela é fiel, ela se cumpre. Não há nada oculto que não seja revelado. Ah, fulano está mentindo. Uma hora ou outra Deus põe no outdoor. Essa é a verdade. É assim que Deus trabalha. Deus te dá inúmeras oportunidades para que você se arrependa dos seus pecados. Por meio de pregações, por meio até mesmo de um irmão ou uma irmã que vem e diz, olha, o caminho que você está seguindo é um caminho de morte, de destruição, de miséria. E mesmo assim você insiste em permanecer nos seus erros e em seus pecados. Prepare-se, pois uma hora ou outra Deus vai te expor e todos verão o seu pecado. Ah, pastor, é impossível que Deus faça isso. É mesmo? Deus fez isso com Davi, o homem segundo o seu coração. Aquilo que Davi fez em oculto, Deus disse para ele o seguinte, Davi, eu vou fazer de cima do telhado, para que todo Israel veja o seu pecado. Foi exatamente isso que Absalão fez. Ou seja, aquilo que Davi fez no escondidinho, agora o filho está fazendo diante de todo mundo está vendo o estrago, aquilo que Davi havia feito, toda a vergonha, toda a humilhação. Então nós vemos aqui que coisas ruins também hão de ser reveladas. Mas coisas boas também hão de ser reveladas, como por exemplo José. José é um homem temente a Deus, um servo fiel a Deus. Diz que José era um homem extremamente fiel ao Senhor. E não apenas a Deus, mas também ao seu Senhor. O seu dono ali, José está na prisão e diz a Escritura que a mão do Senhor era com ele. Ou seja, que ele era abençoado, inclusive na prisão. Na casa de Potifar, a mesma coisa, o Senhor era com ele. Então nós vemos que toda aquela fidelidade de José para com Deus, aquilo que ele fez no oculto, sem esperar aplauso, sem esperar reconhecimento, ele fez porque amava a Deus, porque temia o Senhor. Aquilo que ele fez no oculto, Deus expôs para todo mundo. Está aí, todos nós lemos quantos anos se passaram e nós vemos e temos aqui o testemunho de José. Mas um ponto é certo, nem todas as obras serão reveladas aqui, nesta vida. Muitas pessoas que fizeram coisas erradas podem desfrutar de uma vida prazerosa neste mundo, sem sequer serem punidas. Ainda mais quando se trata de um país como o nosso. Se fosse qualquer país sério, jamais um ladrão assumiria uma presidência. Mas
né, como nós vivemos no Brasil, né, nós temos esses certos problemas, né, e é isso que está diante de nós. Onde a criminalidade é aplaudida, né, onde a imoralidade é celebrada. Então nós vivemos num país, né, que o negócio se agrava um pouco mais. Mas não é só no nosso país. Há muitos outros lugares, no mundo, né, essa é a verdade. Pessoas que muitas vezes cometeram atrocidades, inúmeras maldades e sequer pagaram por seus crimes, pagaram por aquelas coisas que elas fizeram, né? Então nem todas as maldades elas serão punidas aqui. Você precisa saber disso, porque senão você se desanima. Você deixa de fazer o que é certo, porque parece que o crime compensa. Num país como o nosso, o crime compensa. Se você anda direito, você sempre vai levar o prejuízo. Mas o criminoso, sempre ele está avançando, ele sempre está progredindo. Mas aí você precisa se lembrar que nós não somos governados por esses juízes apenas. Né? Há um juiz de toda a terra que todo joelho há de se dobrar diante dele. E que lá, diante deste tribunal, como Paulo diz, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo o bem ou mal que cada um de nós fizermos. Então ali, no grande dia, não vai ter como escapar. O cara cometeu um crime, ele vai pagar por seu crime, ponto final. Não vai ter como subornar a Deus, não vai ter como negociar com Deus. Cada um vai pagar por seus pecados. Só que neste mundo que nós vivemos, algumas maldades não serão punidas aqui. Crimes de guerra, da Segunda Guerra, crimes cometidos pelos nazistas, né? A maioria saiu impune. Ninguém pagou. Ninguém pagou. E aí? No nosso país mesmo, quantos exemplos poderíamos citar aqui de pessoas que cometeram atrocidades que saíram pela porta da frente de uma delegacia sem sequer pagar pelos seus crimes. Pessoas cometeram crimes menores, nem julgados foram. Voltaram para a sua terra e vivem ali de boa. Eu gosto sempre de citar o caso de Joseph Mengele, né? O homem que ficou conhecido aí como um anjo da morte. Né? O cara executou mais de 400 mil pessoas. Outros foram utilizados por eles como cobaia. Diz que ele deixava bebês sem comida para ver qual seria a reação dessas crianças. Né? Para ver quanto tempo elas aguentavam ficar sem comida. Nós estamos falando de um homem maluco. Um homem sem limites. Né? Diz que ele injetava tinta nos olhos dos judeus para ver se mudava de cor. Ele fazia inúmeras experiências, né? Amputava braços de crianças para tentar regenerar. Dissecava anões para ver o que aconteceu com eles, o que os levou àquilo, né? Para ficarem daquele tamanho e por aí vai. Jogava prisioneiros, né, em água fervendo. E aí você pergunta, pastor, como que um homem desse, né, que poderíamos descrever como um monstro, terminou os seus dias? Sabe como que Joseph Mengele terminou os seus dias? Bem pra caramba. Bem pra caramba. Terminou aqui em Bertioga, né? Ele morreu em 1979, né? Morreu afogado aqui em Bertioga. E ele residia, né, em uma casa a 500 metros da praia. Foram saber anos depois que era ele, né, Joseph Mengele, que é óbvio ele utilizava uma identidade falsa, mas viram que realmente era ele, né? Ou seja, não há nada oculto, né? Nada há oculto, nenhuma maldade, por mais que bem escondida, ficará impune do nosso Deus. Né? Podem escapar dos juízes desta terra, eles podem comprar os juízes desta terra, mas o juiz de toda a terra, ninguém irá escapar. Então, por mais que eles saíram impunes desta vida, do julgamento deste mundo, do julgamento do nosso Deus, ninguém escapará. Por outro lado também, nem todas as bondades serão reconhecidas aqui. Por isso que é importante você fazer para Deus. Né? Não pode fazer esperando esse velho e bom tapinha nas costas. Tipo aquele, você conhece lá o mecânico João, temente a Deus, que levanta cedo, dobra os seus joelhos, abre a sua Bíblia, se alimenta do Senhor, vai para o seu trabalho e busca fazê-lo com excelência, para que Deus seja glorificado. Ele faz o melhor, aquilo que está ao seu alcance. E ele trabalha duro, no fim do dia ele volta para a sua casa, junto com a sua família, e ali eles vão buscar ao Senhor, vão se alimentar do Senhor, fazem suas refeições, agradecem a Deus. Quem conhece? Há muitos desses que vivem no anonimato, mas que são servos de Deus, que são fiéis ao Senhor. É a dona de casa, Maria, que está lá fazendo tudo para a glória de Deus. São servos de Deus que vivem no anonimato.
que muitos de nós não conhecemos, que muitos de nós sequer temos a ciência do quanto são tementes a Deus, do quanto vivem para a glória de Deus, do quanto eles fazem em prol do reino de Deus. Mas um dia conhecerá, pois não há nada oculto. As nossas obras em Cristo Jesus ficarão para a eternidade. Nosso trabalho nele não é em vão. E Jesus também está dizendo aqui, ainda nessa parábola da candeia, né, que quem tem terá mais e quem não tem ficará com menos ainda. Né? Essas são expressões idiomáticas, né? Ou seja, pertinentes ao idioma. Ou seja, se você não conhece a cultura daquele país, você não consegue compreender. Tipo assim, né, nós temos várias expressões idiomáticas. Né? Uma delas é, nem que a vaca tussa. Né? Se a pessoa não conhece um pouquinho da nossa cultura, do nosso país, você fala um negócio desse, para eles não tem muito sentido, né? Nem que a vaca tussa. Mas se conhece um pouquinho, sabe o que a expressão quer dizer. Né? Ou seja, aqueles que têm Cristo terão mais ainda, e aqueles que não têm Cristo não têm nada. Não tem nada. Né? E agora do verso 19 ao verso 21, nós vemos aqui Jesus colocando Maria em uma condição igual a todos os servos fiéis a Deus. Né? Nós temos que nos lembrar, e eu já falei sobre isso, que é claro que Maria era uma mulher temente a Deus, foi agraciada sem dúvida alguma, mas em nenhum momento, né, nós não temos como tirar, né, essa questão de ela ser uma mulher temente a Deus, fiel ao Senhor. Inclusive colocou a sua própria vida em risco. É o que ela disse, cumpra na tua serva a tua palavra. Ou seja, não era essa imoralidade que nós vemos hoje. Que garotas de 12 anos, meninas de 12 anos, aparecem grávidas. Naquela época não funcionava assim. Uma mulher aparecer grávida antes do casamento, ela seria apedrejada, ela seria morta. Mas o que ela disse, cumpra em mim, cumpra na tua serva a tua palavra. Ou seja, ela não estava preocupada com as consequências, ela não estava preocupada se seria morta ou não. Ela estava preocupada em ser fiel a Deus. Ou seja, ela, uma mulher temente a Deus. E ela diz, cumpra em mim a tua palavra. Quantos de nós temos essa atitude diante das inúmeras coisas da nossa vida, que exigem de nós uma postura, uma posição? Independente se eu vou perder dinheiro, independente se eu vou ser excluído, independente do que aconteça, que Deus cumpra em mim a palavra dele. Quantos de nós estamos dispostos a ter uma atitude como a dela? São poucos. Essa é a verdade. Todavia, quando nós vamos para a Escritura, no Cântico de Maria, Maria ela nunca se colocou como intermediadora, ou como uma intercessora. Ela nunca colocou também como ela fosse uma salvadora, como o catolicismo romano pinta. Se você vai aqui para o Cântico de Maria, ela diz o seguinte, a minha alma se engrandece no meu Deus, o meu Salvador. Ela não prometeu salvação a ninguém. Né? E a Escritura é muito clara no tocante a isso. E aí agora aqui Lucas está dizendo, né, nos mostrando aqui que Jesus coloca Maria em uma condição igual a todos os servos fiéis. Né? Nesse sentido, Maria era parente de Jesus, pois obedeceu pela fé. Ela estava ali submissa ao Senhor, né? Submissa a Cristo Jesus. E aí eu quero focar mais nessa parte aqui agora de Jesus acalmando aí a tempestade, né, para que nós possamos aí meditar nesse ponto aí. Deixa eu só... Então o maior milagre, né, talvez que esteja diante de nós, não seja de Jesus acalmar a tempestade, mas dele conseguir dormir em meio a uma tormenta. Talvez este seja o maior milagre. No mundo como o nosso, onde as estações das tempestades são constantes, viver em paz é um milagre, é um grande milagre. A todo tempo nós somos assolados, inúmeras tempestades nos assolam. Um momento é dengue, outra é zika, outro é coronavírus, outra é doença, é morte, é limitação. Nós vivemos em meio a inúmeras tempestades. As tempestades da vida, você precisa se lembrar que elas não anulam o cuidado amoroso de Jesus. Não é porque nós enfrentamos inúmeras tempestades que isso quer dizer que Deus não está cuidando de nós. Que isso quer dizer que isso anula o amor de Cristo por nós. Em hipótese alguma. Lembre-se, não há arco-íris sem a tempestade. Não tem como você contemplar o arco-íris sem a tempestade. Nós só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando nós estamos no vale. Então, muitas vezes, as tempestades elas chegam de forma tão intensa
que elas abalam a estrutura da nossa vida. Elas colocam no chão aquilo que nós demoramos muitas vezes anos para construir. Dependendo das tempestades que você enfrenta, parece que elas colocam isso no chão em pouco tempo. Então a pergunta é, como viver em um mundo onde as tempestades são constantes? Como viver em um mundo onde as turbulências são as regras? Jesus está nos dando um padrão aqui. E o primeiro ponto é que ele deixou de maneira muito clara que as tempestades vêm sobre todos. Sobre o cristão e sobre o ímpio. Sobre o servo de Deus e sobre aquele que não se dobrou diante do Senhor. Mateus, trazendo para nós esse relato, ele diz, Jesus diz que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. O contexto imediato ali era uma chuva boa, que faz germinar a semente, ou seja, que traz a comida. Mas nós não podemos esquecer que vale nos dois sentidos. Sejam coisas boas ou coisas ruins, seja o sentido positivo ou negativo. Então os cristãos, eles não estão livres das tempestades. Você tem que se lembrar disso. Nós não estamos imunes às tempestades da vida. E por que é importante você saber isso? Você saber que você vai enfrentar o luto, que você vai enfrentar o desemprego, que você vai enfrentar inúmeros vales que se apresentarão diante de você. Para que você já se prepare. Porque mesmo você tendo conhecimento, você recebendo a palavra de Deus, sendo orientado, sendo advertido, olha, as tempestades fazem parte. Jesus disse que neste mundo teríamos aflições. No dia que você enfrenta o luto, no dia que você enfrenta o desemprego, no dia que você passa pelo vale da doença, você quer questionar Deus? Agora imagine se você ouvir o que a maioria dos pastores pregam. Que Deus ele quer fazer de tudo para que você se sinta feliz. Que Deus vai fazer de tudo para satisfazer o desejo do seu coração. Imagine quando algo dá errado. É o que acontece hoje. As pessoas entram em parafuso, elas entram em crise, elas chutam um balde, elas vão embora, porque afinal de contas, Deus não cumpriu a palavra dele, de deixá-la feliz por toda a vida. Então os discípulos eles entraram no barco por uma ordem expressa de Jesus. Mesmo assim, eles enfrentaram a tempestade. Veja, porque eles obedeceram a Cristo, eles enfrentaram uma tempestade. Mas a Bíblia diz também que um homem chamado Jonas, o profeta Jonas, ele enfrentou uma tempestade justamente porque ele desobedecia a Deus. Ele não se submeteu a Deus, ele não queria se submeter a Deus. Por isso enfrentou uma tempestade. Os discípulos enfrentaram uma tempestade porque obedeciam. Então Deus ele pode te livrar da dificuldade ou ele pode te livrar na dificuldade. Ou ele te livra da dificuldade, ou ele te livra na dificuldade, Ou ele não deixa vir nenhuma dificuldade, ou ele te dá refúgio, refrigério, escape na dificuldade. Muitos cristãos, eles adoram citar exemplos como Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Nós temos lá Daniel na cova dos leões, todo mundo diz que Deus estava com ele, pois ele foi livre, e é verdade, Deus estava com ele. As pessoas vão citar os homens na fornalha de fogo e diz, Deus estava com eles, pois eles foram livres. Isso é uma verdade. Mas Deus também estava com aqueles que morreram no Coliseu. E por que não podemos dizer Deus estava com ele? Porque Deus estava com eles. E eles não foram livres da morte. Deus estava com aquelas pessoas descritas em Hebreus capítulo 11, do verso 34 em diante. Como diz o texto, no verso 34, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, e outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões, foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. No verso 38 ele diz, o mundo não era digno dessas pessoas. O mundo não era digno dessas pessoas. E ele conclui, andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo um bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Se você se lembra, no início do capítulo 11, ele começa, depois ali pelo meio, ele começa a citar homens que viram a promessa de Deus se cumprindo. E depois, no final do capítulo, ele começa a mostrar esses homens que pela fé enfrentaram inclusive a morte, porque eles acreditavam no Senhor. Ou seja, Deus era com eles.
Deus estava com Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. Atos capítulo 7, do verso 1 ao verso 60. Nós temos descrito este episódio, aquilo que aconteceu com Estevão. No verso 51, em Atos capítulo 7, diz: homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. E aí ele começa, né? Que profeta vossos pais não perseguiram, mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora tornaste traidores e homicida. Vós que recebeste a lei por meio de anjos, não aguardastes. Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele. E, empurrando para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas nos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não me atribuas este pecado. Não lhes atribua este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Ou seja, ele morreu. Deus estava com ele. Deus estava com José na cadeia. O que eu quero dizer é que Deus sempre, sempre estará com o seu povo. Deus sempre está com os seus filhos. Eu sei que nós queremos ouvir isso da boca do profetinho ali da esquina. Eis que te digo, o Senhor está contigo. Não, Cristo já disse isso a mim e a você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não precisa temer o amanhã, você não precisa temer as dificuldades, as tempestades da vida. O que eu e você precisamos fazer é crer no poder de Deus, é crer em Deus, confiar nele e esperar nele. Então não há tempestades. A pergunta é, quem está conduzindo o barco da sua vida? É Cristo ou não? É Ele que está conduzindo a sua existência ou não? Então o que nós temos que crer é que Deus sempre estará com o seu povo. Você não vai ser o primeiro que vai se frustrar com Deus. Ninguém se frustrou, então não se preocupe. Apenas creia, apenas confie. Então o meu consolo não é o da teologia da prosperidade. Eu, em hipótese alguma, vou chegar aqui um dia, a não ser que eu fique louco, daí você tem que ir embora. E dizer, olha, você nunca ficará desempregado, olha, você nunca vai ficar doente, olha, você nunca vai ficar sozinho. Porque para eles este é o consolo, Deus garantiu isso, não sei de onde eles arrancaram. Que você não vai ficar doente, que você não vai ficar desempregado, que você não vai ficar sozinho. Esta não é a evidência bíblica. Este não é o caminho bíblico. O caminho bíblico e o nosso refúgio, e o nosso apoio, e o nosso alicerce é a palavra de Deus, como por exemplo o Salmo 23. O que Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Pode ser, existe uma possibilidade. Mas ele continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este é o nosso consolo. Saber que Deus está conosco, saber que Deus está cuidando da nossa vida. Você pode até andar pelo vale da sombra da morte, você pode até andar pelo vale da sombra da dor, da doença, da vergonha, de inúmeros vales, mas nunca andará pelo vale da sombra da ausência de Deus. Se você é filho de Deus, se você se arrependeu dos seus pecados e crê em Cristo, esta é a promessa, que Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então você não precisa viver angustiado e aflito, seja por conta das tempestades, seja por conta do amanhã, porque Ele já garantiu isso. Como nós vemos lá em João, a promessa cristã não é a ausência de problemas, mas é a certeza da presença de Deus. Você tem essa certeza? Você tem essa certeza? Nos dias mais tenebrosos, Deus está comigo. Ele garantiu isso. Ele garantiu. Por pior que seja o cenário. Por isso que você tem que sempre estar ancorado nas Escrituras. Porque o seu coração vai te enganar, a sua mente muitas vezes vai te enganar, mas a Escritura não mente, a Escritura não falha. Ele garantiu: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso não vai mudar. Então quer dar um nó na cabeça dos adeptos da teologia da prosperidade? É só você citar a Escritura. Eles adoram citar Davi e outros homens de Deus que terminaram seus dias bem e eram servos de Deus e fiéis a Deus. Mas aí você sempre deve perguntar para um adepto da teologia da prosperidade:
Me explique então, o que você faz, por exemplo, com o apóstolo Paulo? Como disse John Piper, então, na ótica desses homens, Deus deveria odiar o apóstolo Paulo, porque Paulo termina os seus dias com seus livros e sua capa. Não tinha dinheiro, não tinha nada assim o exaltando. Não era imponente nem nada. Então sempre pergunte para um adepto da teologia da prosperidade: e aí, o que nós fazemos com o apóstolo Paulo? Temente a Deus, fiel a Deus, que terminou os seus dias diante do seu algoz, apenas com os seus livros e sua capa. O que fazer? Então a tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus nas crises inesperadas da vida. Isso vale para mim e para você, nós podemos confiar nele em todo instante. Independente da crise, independente dos inúmeros vales, o que nós temos que fazer é confiar, é crer, é esperar e descansar no Senhor. O segundo ponto que nós vemos aqui é que ele se importa. Embora Marcos relate que eles perguntaram: não te importa que pereçamos? Não é essa muitas vezes a pergunta que brota no meu coração e no seu coração diante das crises, diante dos vales, diante das tempestades? Será se Deus não está vendo a minha luta? Será se Deus não está vendo a crise que eu estou passando? A dificuldade que eu estou enfrentando? Será se Deus não se importa comigo? Não te importa que pereçamos? Essa pergunta nasceu do ventre de uma grande crise. O mar está ali embravecido, parecia sepultar suas últimas esperanças. Ou seja, em tempos de doença, de perigo de morte, desastres naturais, terremotos, guerras, epidemias, explode do nosso peito este mesmo grito de medo e dor: Mestre, não te importa que pereçamos? É mais do que uma crítica, é mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Estamos ali muitas vezes bravos, nervosos, irados com Deus. Porque sabe por quê? Às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar nossa ansiedade aos pés dele e descansar em sua providência. É muito mais fácil reclamar, é muito mais fácil murmurar, é muito mais fácil ficar ali resmungando. Ao invés de dobrarmos os nossos joelhos e lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, toda a nossa angústia, toda a nossa aflição, e cremos que ele vai providenciar, que ele vai abrir portas, que ele vai suprir, que ele vai cuidar, como ele sempre fez com o seu povo. Mas nós temos que aprender. Temos que aprender a confiar, temos que aprender a depositar nele a nossa esperança. Então, diante das tempestades, do caos que é esse mundo, alguns vão dizer: ou Deus é insensível, ou ele não tem poder. Quando cai um avião ou crianças morrem, o que as pessoas dizem? Ou Deus é insensível, ou Deus não tem poder algum. Eles acham que Deus é como um relojoeiro que deu corda no relógio e foi embora. Será mesmo se Deus não se importa comigo, com você? Será se Deus não se importa com os seus filhos? Você precisa se lembrar que as tempestades, elas existem porque nós, por causa de nós, e porque nós não nos importamos com Deus, não porque Deus não se importa com nós, conosco. As tempestades só existem porque nós não nos importamos com Deus. Você tem que estar ciente disso. Porque senão você vai querer achar que até Deus é culpado por conta das tempestades. Não é isso que muitas vezes as pessoas querem fazer? Morre um parente, Deus pode ser o culpado. Morre uma criança, Deus pode ser o culpado. Tragédias, Deus pode ser o culpado. Você precisa se lembrar, e todos nós precisamos nos lembrar, que Deus criou o mundo perfeito, onde a água não se transformava em tempestade, nem o vento em furacão, crianças não passavam fome. Não havia cardos nem abrolho, mas o homem decidiu andar longe de Deus. O homem decidiu simplesmente negligenciar a voz de Deus, e então colhe fruto dos seus pecados. Antes não haveria, não tinha doenças. Deus criou o homem e o colocou no mundo perfeito, e ele simplesmente disse: vou estragar tudo. Ele simplesmente decidiu negligenciar a voz de Deus, e então colhemos fruto dos nossos pecados. Afinal de contas, a morte é o salário do pecado, não é? O salário do pecado é a morte. Esta é a consequência. Por isso crianças morrem também. Ah, mas criança é um anjo. Só se foi aquele que caiu do céu também. Porque todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem exceção.
Seu filho pode ter horas de vida, ele também é um pecador, como diz a Escritura. Essa é a grande realidade. Se crianças fossem puras, elas não morriam. O salário do pecado é a morte. É difícil você ir a um velório de uma criança? Sem dúvida alguma. Precisei fazer um velório de uma criança de 3 dias. É fácil? Claro que não é. Sem dúvida alguma. Mas ali nós vemos, tudo por conta do pecado, de forma direta ou indireta, a morte é por conta do pecado. Então nós temos que nos lembrar que as tempestades existem porque nós não nos importamos com Deus, porque um homem um dia decidiu viver longe de Deus. Deus o colocou no paraíso e ele decidiu transformá-lo no inferno. Ou você mantém isso um paraíso ou você transforma no inferno. Será mesmo se Deus não se importa conosco? Você se lembra quando Jesus ele chega diante daquela multidão e Lázaro já estava morto há alguns dias? Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro. O que ele fez? Jesus chorou. Ou seja, ele se compadeceu com aquelas pessoas que estavam ali. Ele se importava com aquelas pessoas e se importa comigo e com você hoje. Será se ele se importa? O leproso pede e ele se compadece, diz a Escritura, movido de íntima compaixão. Ele se compadece, ele se preocupa. Então, quando você enfrentar as inúmeras desgraças, inúmeras tempestades, lembre-se, as desgraças têm a ver conosco e não com Deus. Tu te importas? Que pergunta é essa? É claro que ele se importa. Basta nós nos lembrarmos da cruz. Ele enviou o seu filho para ser moído na cruz do Calvário no meu e no seu lugar. Você ainda pergunta se ele se importa? Você ainda pergunta, será se ele está cuidando de mim? Ele enviou o seu filho para ser cuspido, açoitado, humilhado. A sua ira foi descarregada sobre ele, porque nós que deveríamos estar pendurados no madeiro. Você ainda pergunta, será se ele se importa? Ele enviou o seu filho para nos salvar. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. E você ainda vai perguntar se Deus se importa? Será se Deus não está vendo a minha dor? Sim, Ele está vendo. E lembre-se, as desgraças têm a ver conosco e não com Deus. Terceiro, caminhando aí para o fim, Ele é todo poderoso. Algumas pessoas podem dizer, mas esse papo de controlar vento é lenda, é balela. Você crê que ele criou o universo, terra, ar, fogo e água? Se você crê que ele criou, a pergunta é, quem criou o ar teria dificuldade para controlar o vento? Tipo assim, se o Steve Jobs estivesse vivo, você perguntar se ele seria capaz de mexer no iPhone, é um absurdo. Se ele estivesse vivo, você perguntar para ele, será se o Steve Jobs consegue mexer no iPhone? Será se ele sabe mexer? Os discípulos não deveriam estar surpresos, pois afinal de contas, um dos nomes de Deus é Todo-Poderoso. Afinal de contas, eles ouviram as histórias de livramento. Ou seja, Deus já tinha controlado os elementos antes, Deus já abriu o mar. E eles sabiam disso. Será se para ele que abriu o mar não poderia acalmar o mar? Seria algo difícil para ele? Ele livrou o Sadraque do fogo, não poderia livrar os discípulos do vento? O que eu quero dizer é, tenha fé. E então, não se surpreenda ao ver o agir sobrenatural de Deus na sua vida. O que você tem que fazer é ter fé, é confiar, é crer, é esperar em Deus. Eles perguntaram, quem é este? Eles sabiam, era o Messias. Eles abandonaram tudo para o seguir, para o servir. Mas ainda assim eles não o conheciam. Então aqui para nós, cresça no seu conhecimento de Deus. Talvez você venha domingo após domingo, quarta após quarta. Talvez você esteja fazendo essa pergunta, quem é este? Por isso que você tem que crescer no seu conhecimento. Crescer em graça, em sabedoria, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais segurança você tem. Quanto mais você conhece quem é esse Deus que nós servimos, mais tranquilidade você tem. Mais calma você tem, porque você sabe, nele eu posso confiar. Nele eu posso descansar. Nele eu posso esperar. Caminhe com ele e seja surpreendido. Caminhe com ele e seja surpreendido. Caminhe com ele pelo vale da morte, da sombra da morte. Caminhe com ele pelo vale da doença,
da enfermidade, caminhe com ele e veja o cuidado dele. E aí então, quando o outro vale se apresentar, você vai estar mais calmo. Talvez você entrou aqui nessa noite e está passando por inúmeros vales. O que você tem que fazer, o que todos nós temos que fazer é confiar nele, é esperar nele, é descansar nele. E aí quando outro vale se levantar, contra outra tempestade se levantar, você já vai estar mais calmo, você já vai estar mais seguro. Então se uma tempestade de solidão ou medo te invadir, creia, fique firme. Então quando uma outra, segunda vier, você vai estar mais calmo. Seja a tempestade, seja da crise, dos inúmeros vales que nós passamos, enfrentamos. A pergunta a se fazer é, quem está conduzindo o barco da sua vida? É você mesmo? Ou é Cristo? Se Cristo estiver no barco, acabou. Você não precisa temer. Seus medos diminuirão na medida em que o seu conhecimento de Deus aumentar. Quanto mais você conhecer a Deus, seus medos vão embora. Quanto mais você conhece quem é esse Deus grandioso que é o nosso Deus, os seus medos vão indo embora. Ficamos com medo porque nós duvidamos que Jesus esteja no controle. Nós queremos muitas vezes palpar. Você tem que crer, né? E eu encerro dizendo isso, creia nele, confie. Aqui é interessante que ao acordar, Jesus ele não se arrependeu de ter conduzido os discípulos para aquela tempestade, para aquele caminho que os levou até a tempestade. Pelo contrário, ele ordenou que eles se arrependessem. Por que vocês duvidam? O salmista, no Salmo 42, no verso 5, ele fez essa pergunta. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele mesmo pergunta e responde, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quantas vezes nós não nos somos pegos assim como o salmista? Porque está abatido a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Devemos responder como o salmista. Espera em Deus. Ele é o meu auxílio. Ele é o meu Deus. Eu o louvarei. O medo, meu irmão, faz parte da existência humana. Se não tiver medo, você faz bobeira. Né? Veja jovem. Jovem, ele, na maioria das vezes, ele não tem noção do perigo. Não é que ele não tem medo. Ele não tem noção do perigo, ele não tem noção da gravidade das coisas. Então ele não enxerga a realidade. Então eles cometem inúmeras atrocidades. Mas conforme você vai ficando mais velho, você já começa a ter uma visão que a vida é bem frágil. Então você fica bem mais esperto. Então medo faz parte da existência humana, mas o medo, se você deixar, ele te paralisa. Você trava. Muitas pessoas, por conta do medo, né, o medo as leva a pecar. Alguém que quer ali algo, por exemplo, você tem medo de faltar o arroz e o feijão da família. Muitas vezes o medo leva aquela pessoa a ser desonesta. Eu não sei se eu vou ter o pão amanhã. Então, se eu posso roubar aqui hoje, ou posso ser desonesto, então eu vou fazer. O medo pode te levar à desonestidade. O medo pode te levar a inúmeras coisas. O medo pode, inclusive, te paralisar. Então, você tem que ter fé, confiar, esperar, como diz o salmista no Salmo 56, verso 11. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? O que pode acontecer de ruim ao cristão? O que pode acontecer de ruim a você, meu irmão? Doença. Você acha mesmo que uma doença é algo de ruim para nós? Acabou? Uma doença pode acabar com a nossa vida? Lembre-se, Deus usou a cegueira de um menino, Deus usou a lepra de um homem, Deus usou as chagas de Jó para glorificar a si mesmo. Você acha que uma doença vai arrebentar conosco, vai nos parar? Deus pode usar tudo para a glória dele. O que pode acontecer de ruim a um cristão, um desemprego? A Bíblia diz que por meio da fome, Deus levou o seu povo a confiar nele. Deuteronômio capítulo 8. Por meio das dificuldades, aflições. Hoje mesmo li uma frase, não vou lembrá-la agora, não marquei, mas basicamente o que a frase dizia era o seguinte: sofrimento, seja bem-vindo, né? Tempestades sejam bem-vindas, pois você me leva aos pés da cruz. E é assim mesmo. Quando você passa por angústias, aflições, elas nos levam para perto do Senhor.
São os momentos que nós mais oramos, são os momentos que nós mais clamamos, são os momentos que nós mais nos prostramos diante do Senhor. Aonde você não vê o tempo passar. Aonde você está ali prostrado diante do Senhor, você não vê as horas passando e você continua clamando ao Senhor. O que pode acontecer de ruim a nós, a morte? É mesmo? Você acha que a morte? Que talvez seja o pior cenário. Nem a morte nos mata. Nós fomos criados para a eternidade. A morte é simplesmente para nós um passaporte para a verdadeira vida. Para aquilo que Deus nos criou. A morte é só o passaporte para a glória. Então, para o crente, como a Bíblia diz, é só um soninho. É um até amanhã. O que é a morte para nós? O problema é que muitas vezes nós achamos que fomos criados apenas para esse mundo. Criamos raízes aqui de uma determinada maneira que não conseguimos vislumbrar o céu. Que não conseguimos vislumbrar a eternidade. E em hipótese alguma estou dizendo que você não deva se mexer nesse mundo, que você não deva se envolver com nada nesse mundo. Não, eu não estou dizendo isso. Só estou dizendo para que você enxergue algo mais precioso, que é a eternidade. Se você tiver com essa perspectiva, é diferente. Então não deixe o medo tomar conta de você. Vença. E como você o vence? Vença com fé, crendo em Deus, confiando em Deus. O que pode atormentar o nosso coração? O que pode, talvez, esteja atormentando o seu coração nessa noite? Lembre-se do seguinte: se você é servo de Deus, se você é filho de Deus, se você teme ao Senhor, você está com um homem mais poderoso. O que pode aterrorizar o seu coração? O que pode balançar a sua estrutura se nós estamos com um homem mais poderoso? Aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. E isso pelo menos por 4 razões. A promessa de Jesus, Jesus não prometeu a nós uma viagem calma e fácil. Mas Ele garantiu chegada certa e segura. Talvez nesse trajeto até a glória, passemos por inúmeras tempestades. Mas Ele garantiu. Vocês vão chegar são e salvos. Vocês vão voltar para casa. Porque eu garanto. Meu sangue foi derramado naquela cruz. Então Ele garantiu isso. A presença dele, como Ele estava aqui no barco. A presença de Deus nas tempestades é a nossa âncora e o nosso porto seguro. É saber que não estamos sozinhos. É saber que a nossa vida não está aí jogada ao acaso, mas que Deus, que Jesus está conosco. A paz de Jesus, Como diz no verso 23, ele adormeceu. O barco está chacoalhando, o negócio parece que está virando de perna para o ar e ele está tranquilo. Será que não era para os discípulos também ficarem calmos? O mestre está aqui. Ele está aqui. Ele sabe o que está fazendo. E o seu poder, como diz no verso 24, ele dá ordens. E o vento acalma. A água cessa, fica tranquila. Então, mais uma vez, o que eu tenho para dizer para todos nós é: prostre-se diante de Deus. E você não precisará se prostrar diante de homem algum. Esteja prostrado diante de Deus e você não precisa temer a nada e nem ninguém. O que eu e você temos que fazer é confiar no Senhor. É esperar no Senhor em todo momento das nossas vidas. Sinceramente, eu não vejo outra saída. Qual outra saída você tem? Qual outra saída nós temos? Às vezes eu percebo que as pessoas ficam, às vezes, chocadas, Mas como ter fé para isso ou para aquilo? Eu não tenho outra saída. Eu não consigo ver outra saída. Ele nos garantiu isso. Cuidado, refúgio, refrigério. O que eu tenho que fazer é confiar nele. E eu não consigo por mim, sozinho, fazer qualquer coisa. Minhas mãos estão atadas. Então, eu sempre busco confiar nele, depositar esperança nele. E ele garantiu. E eu não vou ser o primeiro, você não será o primeiro a se frustrar. Porque ele cuida e tem cuidado do seu povo até esse exato momento. Então, por pior que seja o cenário, o que você tem que fazer é confiar nele, esperar nele. E você então vai ver o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Mas para isso tem que ter fé, confiança e esperar no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.